Vamos começar? Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco a questão do Halloween. Muitas pessoas têm curiosidade sobre esse tema. Eu particularmente gosto muito desse tema. Esse vídeo foi feito a pedido de um amigo nosso e na verdade e também seguidor do canal. Ele disse assim, ó, fala um vídeo sobre o Halloween. Olha, eu disse assim, eu não vou poder fazer nesse dia exatamente, mas quando tiver um tempo, eu posso fazer um vídeo sobre isso. E assim, é um tema muito interessante que envolve várias coisas, né? Envolve primeiramente o comércio, a alimentação, mas cerca de 90% do que o Halloween é de fato envolve religião, espiritualidade, ocultismo, satanismo, bruxaria, pactos ou conexões com o mundo espiritual conectados com o mundo das trevas. E isso atinge todas as faixas etárias, desde criança até adultos. Então você vê que o Halloween é uma festa que envolve o ser humano. Bem, eu espero que no final desse estudo não fiquemos, vamos dizer assim, com medo das coisas e ao mesmo tempo achar que tudo não serve, né? São coisas extremas que devemos evitar. Mas o Halloween que eu vou explicar aqui para vocês é baseado em uma pequena pesquisa, em algumas coisas que talvez você não saiba e precisa assim saber para ter uma orientação sobre o Halloween, tá certo? Particularmente, e depois o próprio Halloween ele é repleto de cores, né? Isso fascina a visão humana, né? Quanto mais cores, quanto mais questões, vamos dizer assim, artísticas, fascina. Isso é o que é o Halloween hoje em dia. Mas ele está camuflado. É uma camuflagem. Nós vamos despir o Halloween e deixar a nudez deste ritual espiritual visível aos seus olhos. E vamos mostrar a vocês que existem espíritos fantasmas, na verdade são demônios, que são cultuados indireta ou diretamente nessa festa que visa aí também passar um corretivo na reforma protestante. E o que deveria ser o oposto comemorado à reforma protestante, não, isso não acontece. Mas enfim, se você quer se expressar sobre o que é o Halloween para você, você pode deixar aí nos comentários, que isso é importante para nós. Bem, como sempre eu tenho aqui meus roteiros, né, minhas anotações aqui, tá vendo? Eu gosto sempre de mostrar às pessoas, porque a gente pesquisa, né? A gente vai atrás dos fatos, vai atrás das coisas, não parte de um sonho, de uma interpretação preconceituosa, preconcebida, enfim, não é isso. Parte-se de alguns materiais, de algumas fontes de pesquisas, de algo que eu e você pode conseguir pesquisar, tá certo? Não está em Marte, está aqui próximo de você, para a gente poder aí ter pelo menos uma orientação, um norte nesse quesito sobre o Halloween, tá bom? Então, o tema eu deixei aqui no vídeo, Halloween, a religião que virou brincadeira de Satanás, não é isso? Bem, é, o Halloween é uma das festas mais populares e bastante conhecida por todos nós. Basicamente, eu acredito eu que todas as pessoas e crianças conhecem o que é o Halloween, todas. Talvez uma outra não saiba. Qualquer que seja a atividade humana, qualquer atividade humana, ela tem bases ou pequenas expressões espirituais. Do mesmo modo, é o Halloween. Isso, essa festa é uma festa em que algum tipo ou tipos de espiritualidade é ativada, tá certo? Prova conclusiva é o fato de que no Halloween se comemora o Dia Nacional da Magia. O Halloween é confuso porque a festa
os elementos e a espiritualidade se fundem de tal forma que o mal fica invisível, camuflado, e só vemos e só podemos perceber a diversão, os doces, a fantasia, o comércio, a alegria. É o que isso aparece para nós. Quero, nesse pequeno estudo, poder mostrar a você que o Halloween é uma religião pagã e, como tal, sua espiritualidade é antibíblica. Logicamente, o cristão genuíno não é crente do relativismo, do pluralismo religioso, muito menos do ecumenismo e nem do sincretismo. Ao terminar este vídeo, você vai ficar sabendo que o Halloween tem relações com o paganismo e com a bruxaria. Consequentemente, é uma festa muito bem feita, onde qualquer um pode fazer amizade e brincar com os demônios. Qual é a origem do Halloween? Bem, em 835 depois de Cristo, o Papa Gregório IV proclamou o dia 1 de novembro como o Dia de Todos os Santos. No dia 31 de outubro era conhecido como Noite de Todos os Santos. E depois, no século XVI, você vai saber muito bem que no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixa na porta as 95 teses. Tá? O aparecimento do Halloween, para muitos pesquisadores, se dá pelo motivo de ter combinações folclóricas encontradas ao redor do mundo, onde jamais podemos catalogar, determinar exatamente sua origem. Mas os historiadores concordam em parte que o Halloween veio substituir um dia especial celebrado pelos antigos druidas. Os druidas eram uma classe sacerdotal da religião celta. Os celtas foram o primeiro povo ariano a se estabelecer na Europa, vindo da Ásia. A religião celta envolve crenças em várias divindades, deidades da natureza. Então são animistas. Os deuses deles vêm da natureza. Os druidas ensinavam em várias ensinavam, por exemplo, a reencarnação e que os seres humanos podiam renascer em animais. Algo muito semelhante com a crença no hinduísmo, né, que existe a chamada transmigração da alma. E nesse conjunto, alguns pesquisadores vão dizer que tanto o espiritismo quanto o Halloween, esta religião, elas crescem ao mesmo tempo por terem elementos sobrenaturais, espirituais, tá certo? Nos Estados Unidos, segundo eu fiz uma outra pesquisa, apontava para isso. Bem, os povos celtas viviam no norte da França, no Reino Unido e na Irlanda. Os celtas viviam no os celtas vinham no carvalho e no visco elementos espiritual. Para um estudioso da cultura celta, o significado original do termo druida implica um sacerdote do culto ao carvalho. Já começamos a perceber que o Halloween tem práticas ocultas e secretas. Os celtas adoravam o deus Sol, chamado Berenus, no primeiro dia de maio, e já no dia 31 de outubro adoravam o deus dos mortos, chamado Sol-Uain. Se pronuncia assim, né? Segundo eu estava pesquisando, se pronuncia assim, Sol-Uain, tá certo? E nesta adoração acontecia sacrifícios humanos. Os celtas acreditavam que eram descendentes do deus Dis. Para os celtas existiam cerca de 400 deuses e o principal deus era o deus dos mortos chamado Sol-Uain. Se pronuncia dessa forma, mas se escreve S-A-M-H-I-N. Quem quiser pesquisar, se escreve assim: S-A-M-H-A-I-N. Mas se pronuncia
como Sol-Wen. Os celtas e seus sacerdotes druidas acreditavam que na noite de 31 de outubro, Sol-Wen reunia as almas dos mortos maus que tinham sido condenados a entrar nos corpos de animais. Nesta ocasião, as almas dos mortos bons reencarnavam como humanos. Sol-Wen recebia sacrifícios, presentes e orações. Esse deus dos mortos, chamado Sol-Wen, era quem permitia que os espíritos voltassem à Terra para passar um pequeno tempo com seus entes queridos. E baseado nessa crença, os celtas ensinavam que fantasmas, espíritos malignos e bruxas vagavam sobre a Terra. Para homenagear o deus Sol, Belenos, e afastar os espíritos malignos que supostamente tinham medo do fogo, enormes fogueiras eram acesas nos altos da colinas. Durante vários dias, antes do dia 31 de outubro, as crianças percorriam as vizinhanças pedindo materiais. Veja a semelhança do que acontece com o Halloween passado com o atual. Crianças percorriam as vizinhanças pedindo materiais para fazer fogueira. Naquela noite, os fantasmas maus pregavam peças nos homens e provocavam manifestações. Essas manifestações geralmente eram manifestações poltergastas. Parte da comemoração era que as pessoas usassem máscaras. Veja uma outra semelhança importante. Máscaras grotescas, feias, horríveis. E dançavam em volta da fogueira. Uma outra semelhança. Os alimentos eram preparados para os fantasmas bons. A adivinhação e a leitura da sorte era parte da festa. Essa adivinhação e essa sorte geralmente eram feitas de diversas formas. Como eu disse a vocês, havia sacrifícios humanos e geralmente esses sacerdotes pegavam esse pessoal que estava morto, abriam ou geralmente observavam para onde o sangue desse corpo jorrava, ou viam como o corpo se contorcia, sofrendo para morrer. Então eles determinavam o futuro do povo, né? Então isso é o que estava acontecendo, que acontecia com o povo, com os celtas. Bem, você percebe que a morte se torna uma figura amigável nessas festas, nesses rituais. Neste ritual, as portas são decoradas com flores. Você observa também uma outra semelhança, que as portas sempre são enfeitadas, ornamentadas com flores ou com outro objeto, para dar boas-vindas às almas das crianças mortas. Então, essas práticas que vocês estão percebendo de crianças irem pedindo materiais para fazer fogueiras para espantar espíritos malignos, é o mesmo que as crianças irem pedir doces ou travessuras. Os alimentos eram específicos e consagrados a demônios. Você vê também que havia também a ideia de fazer uma espécie de convite de amizade com esses espíritos de crianças que estavam mortas, colocando algum tipo de decoração nas portas. Veja só. Bem, tudo isso foi feito para mostrar que o Halloween tem origem nas práticas dos antigos druidas. Caso você ainda duvide, deixa eu citar a Enciclopédia Britânica, que diz o seguinte: o Festival Celta de Samhain era celebrado em 31 de outubro. Veja só. Bem, e todo tipo de manifestação ou atuação do Reino das Trevas usavam gatos pretos. Você sabe por quê? Os gatos pretos são vistos até o dia de hoje, antes ou depois da festa do Halloween, como algo que dá azar. Você sabe qual é o motivo? É que o Halloween impõe nesses animais, ou a cultura, a crença celta, impõe nesses animais uma crença de que gatos pretos é a reencarnação de pessoas ruins. Então o gato preto representa, nessa cultura, nessa festa, uma pessoa
que fez atos ruins e reencarnou em um gato preto, por exemplo. Elas se apresentam também como duendes, fantasmas e fadas, tá certo? Quando os irlandeses imigraram para a América, trouxeram consigo costumes e práticas, e assim a América, na América, essa festa ganhou mais simpatizantes. Quero trazer um texto bíblico nesse momento que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 8, verso 10, verso 11 e Atos capítulo 19, versículo 26, para a nossa meditação. Tem um personagem muito interessante no Halloween, na verdade é um espírito, tá? Um espírito que fascina muitas pessoas, é o chamado Jack Abóbora. Você ainda, talvez tenha visto ele, é um dos personagens mais comuns apresentado, é Jack Abóbora. Veja só, as bruxas usavam abóbora no formato de caveira, com a vera dentro, tá certo? Mas existe um mito, uma lenda do irlandês Jack. A história é a seguinte: um bêbado qualquer chamado Jack enganou o diabo, fazendo-o subir numa árvore para pegar uma maçã. Depois que o diabo subiu, escavou o sinal da cruz no tronco da árvore, para que ele não descesse. Jack obrigou o diabo a jurar que jamais iria atrás de sua alma. O diabo aceitou a oferta e concordou, mas Jack morreu posteriormente, né? Normal, assim. Um tempo depois ele morreu. Mas ao chegar no céu, não entrou porque era um bêbado e egoísta. Sua alma foi rapidamente enviada ao diabo, que o rejeitou. Jack, abóbora, vai ser agora o abóbora, não tinha para onde ir. Para onde eu vou? Nem para o céu e nem para o inferno. Restava ficar condenado a vagar na terra. Esse mito diz que quando Jack estava saindo do inferno, o diabo jogou uma brasa para Jack. Jack pôs a brasa no nabo, dentro do nabo, e desde então anda pela terra com sua lanterna de Jack, procurando um lugar para descanso. A abóbora foi substituída. A abóbora substituiu o nabo, já que era muito fácil de simbolizar o fogo do diabo dentro de uma abóbora do que dentro de um nabo. A ideia grotesca. Então você vê aí que é um espírito que ainda vaga na crença dos celtas e dos adeptos, dos seguidores dessa religião Halloween. Um ser, um personagem que teve um pacto com o diabo que vaga aí. Um espírito, né? Um demônio. Bem, você já viu aquela ideia gostosuras e travessuras? Essa expressão está relacionada com os fantasmas dos mortos na história que eu estou contando a vocês, que é uma história pagã. É dito que os fantasmas andavam aos bandos e nas casas dos vivos haviam enormes banquetes. No final do banquete, os moradores usavam máscaras para representar as almas dos mortos, desfilavam até os limites da cidade, levando embora os fantasmas que tinham assim compactados, se comunicados. As máscaras que esses povos usavam, essa população e também a fantasia, tem o objetivo de afoguetar ou espantar os fantasmas. E era usada para se esconder deles também. É uma forma de se proteger, de se esconder. As máscaras e fantasias abriam portais espirituais para facilitar a comunicação com outro plano. Portanto, as fantasias do Halloween têm origem na cerimônia celta dos druidas, que vestiam cabeças e peles de animais. O hábito de ir de porta em porta pedir doces tem origem na prática druida de pedir materiais para fazer fogueira. A travessura no Halloween está relacionado com a crença de que tanto fantasmas quanto bruxas pregavam peças. Então você era obrigado a dar a esses espíritos algum tipo de alimento. Se não desse, esses espíritos faziam perturbações
de todos os tipos na sua casa. As frutas no Halloween, os celtas tinham três frutas principais consideradas sagradas: a bolota de carvalho, a maçã e as nozes. Eles viam nessas nozes, especificamente a verã, uma espécie de Deus. Veja que coisa interessante. Não será objetivo nesse vídeo mostrar que o catolicismo, na sua apostasia, se relaciona com a igreja. Perdão. Quando nós pesquisamos a origem dessas práticas, entendemos que a própria igreja católica meio que aceitou e se fundiu essas práticas pagãs. Mas não vou, nesse vídeo, mostrar a vocês como isso aconteceu. Bem, os druidas acreditavam, antes dos católicos, numa espécie de purgatório. Por fim, nós, os herdeiros da reforma protestante, comemoramos no dia 31 de outubro o retorno da palavra de Deus e nunca o Halloween, a festa de uma religião que se tornou uma brincadeira de Satanás. Entendemos que o Halloween está intimamente relacionado com práticas antibíblicas como adivinhação, encantamento, feitiço. Depois se dá uma paradinha no vídeo e vê Deuteronômio capítulo 18, verso de número 12. Atualmente o Halloween é uma noite em que a bruxaria e o satanismo é verificado sem sombra de dúvida. Se você sabe por que é melhor evitar o Halloween? Se você observar o simbolismo e as atividades do Halloween, do mesmo modo que mesmo que esteja distante de sua origem, ainda existem associações com a espiritualidade e conexão com o mundo das trevas. Por fim, termino esse pequeno vídeo, esse pequeno estudo, expondo a carta de 3 João, no verso 11, onde um grande teólogo chamado A.T. Robertson mostra que a palavra grega traduzida como não imites, do grego chamado meminon, é o presente do imperativo médio de proibição, significando não tenha o hábito de imitar. A palavra vem de mimeomai, que designa um mímico, um imitador ou um ator. Portanto, não devemos imitar ou representar ou copiar as antigas práticas do Halloween. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. O Halloween é um dia sagrado para muitas religiões ligadas a espíritos enganadores e ao próprio Satanás. Eu agradeço a todos os que estão nos ajudando aí, compartilhando este vídeo e aumentando o, o nosso canal no YouTube. Forte abraço a todos e, se Deus permitir, iremos fazer novos vídeos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a teologia dele faz, que é um comentário sobre a lição bíblica da CPAD, tá? Em outro vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.